Destina de Hado é a primeira graphic novel do Jean-Pierre Dibrat a ser publicada aqui no Brasil. Anteriormente havia saído algumas histórias curtas dele em coletâneas, mas finalmente e felizmente a editora Pipoca Nanquim trouxe para o Brasil essa obra maravilhosa nessa edição super bonita aqui, e vamos falar um pouco mais sobre ela. A história se passa numa pequena cidade da França chamada Cambérac em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial. E acompanhamos a jornada de Julian, um jovem que foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial defendendo a França, mas ele dá um jeito de escapar do trem que o levava para o seu destino e volta para sua cidade natal. Porém, como um desertor, ele não pode aparecer na cidade, isso seria muito perigoso, e ele fica escondido numa mansão abandonada. E é dessa mansão, através das persianas, que ele acompanha a vida de todas as pessoas da cidade. Ele julga essas pessoas, conta um pouco mais sobre elas, e a gente, através dos olhos do Julian, conhecemos todos esses personagens, inclusive o seu grande amor, Cecile. Inclusive, ele assiste o seu próprio funeral, pois o trem onde ele estava foi bombardeado, então ele é dado como morto. E essa é uma narrativa bem contemplativa, e junto com Julian, olhando as pessoas da cidade pelas persianas, torcemos por ele, torcemos pelo seu reencontro com sua grande amada, queremos que a guerra realmente acabe para que ele possa sair e se mostrar que está vivo para todo mundo. Ele consegue sair de madrugada para tomar um pouco de ar, mas isso é muito arriscado, afinal de contas existe toda uma milícia ali que pode pegar ele a qualquer momento. E essa é uma obra contemplativa, sutil, filosófica e muito emocionante. É uma belíssima história, dividida em duas partes, originalmente lançada separadamente, a primeira em 1997 e a segunda em 1999, mas a editora Pipoca Nanquim trouxe as duas partes num único volume, nessa edição super bonitona aqui, de 132 páginas. Ela tem um formato maior, de 30 por 21, e esse formato ele é bem importante, com uma lombada bem bonita também, vocês podem ver. E esse formato, essa gramatura, ela é importante, não é mero capricho, afinal de contas o Dibrat faz seus desenhos todo em aquarela e muito detalhado. Você consegue observar os respingos da água na fonte da praça, consegue observar os livros numa estante, detalhes e bagunças numa mesa, elevações e falhas numa rua de terra, por exemplo, ou marcas de pneus quando os carros passam. E esses detalhes enriquecem em muita obra, seja um vento no cabelo que a gente acaba sentindo também, ou a luz passando pela persiana, acabamos sentindo esse calor da luz do sol. Durante a leitura a gente acaba até sentindo alguns aromas da cidade, principalmente nas cenas que podemos ver o café. Outro ponto interessante de Destina de Hado foi a escolha de Dibrat, da história não se passar numa cidade grande como Paris, por exemplo. A história se passa numa cidade pequena, e isso é legal porque todos os habitantes se conhecem, então todos temem realmente pela vida um dos outros. Pois quando uma pessoa morre numa cidade grande, ela vai afetar as pessoas do seu entorno. Mas numa cidade pequena, onde todas as pessoas se conhecem, aquilo vai ser um choque enorme. E essa escolha aqui faz toda a diferença.